Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês análise, né, um pouco da nossa estratégia fechada que a gente traz aqui, um pouco da nossa visão para vocês do YouTube também, tá? Então lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é uma maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado a chegar a mais pessoas, né? Ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, tá? Deixa aqui nos comentários também qual que é a sua visão aí para médio prazo, o que você está achando de interessante, qual o setor que você acha que deve ganhar atração no médio prazo, mesmo agora com o viés um pouco mais voltando a ser negativo para o Ibovespa, mas eu queria aí saber de vocês também qual que é o setor, a ação, o que vocês acham da análise que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? No nosso site está rolando um desconto, tá, pessoal? De até 60% até por 60% de desconto aí nos nossos produtos, tá? Então, nosso site capitalismo.com.br, você já consegue aí ter acesso ao cupom, tá? O cupom é o Independência, tá com 60% off no boleto à vista ou Pix, ou 50% off no cartão em até 12 vezes para o capitalismo completo, para você estar adquirindo aí as nossas recomendações, beleza? Então deixa de mimimi, vamos aí para o vídeo. Deixa eu só tirar esse aqui. Só hoje a análise um pouco diferente, tá? Eu geralmente, o que acontece? Eu trago aqui alguns pontos positivos de alguma empresa e comento também o contexto gráfico, quais são ali os pontos para se montar uma posição, qual é a estrutura, qual é o contexto que a gente está ali mapeando para montar uma posição visando ali o médio prazo, para capturar a maior parte da tendência, lembrando que é uma operação apenas na ponta comprada, tá? Mas hoje um vídeo um pouco diferente, aproveitando aí também o feriado e já desejando um bom feriado para todos, bom descanso, né? Hoje é dia 7/9/2023. Eu vou trazer uma análise de Petrobras, tá? Porque a gente está vendo agora os ativos, os setores que são mais relevantes para dentro do Ibovespa virando a mão. O que é virando a mão? Quebrando aquele viés de alta que a gente estava de curto para médio prazo e voltando a gerar uma expectativa um pouco mais negativa agora pro curto prazo, pelo menos, tá? Petrobras, eu vou fazer aqui como uma análise de atenção, tá? Porque apesar dela estar subindo, o que acontece geralmente quando os grandes players querem desmontar a posição, né? A gente sabe que Petrobras e Vale são as ações que mais têm relevância dentro do índice, seguido do setor financeiro, né? Os grandes bancões aí também. A gente vê Vale 3, vou até puxar aqui, a gente vê Vale 3 caindo bastante nos últimos meses. E né, mesmo quando a gente ainda tinha os outros ativos que acabaram entregando bons movimentos na ponta da compra, igual o setor financeiro, inclusive, que agora, apesar de estar caindo, acabou entregando um movimento bom, o setor imobiliário, mas enfim. O que a gente tem que entender, quando esses grandes players querem desmontar posições, né, ou por conta de qualquer motivo, eles entendem que o cenário está ficando um pouco mais negativo, o mercado está virando, se eles pegam para desmontar a posição nessas grandes empresas, nessas big techs da nossa Ibovespa, a bolsa ela cai muito rápido. Então isso acaba ocasionando mais pânico, um fluxo maior de venda e as grandes instituições não conseguem vender as ações que elas estão posicionadas ou que até conseguiram fazer um bom lucro na alta do mercado, se elas acabam se prejudicando por conta de vender pelo preço baixo se caso haja um pânico e Bovespa caindo bastante. Então, geralmente, eles batem em alguma dessas mais relevantes e seguram outro. Então, a gente está vendo isso, pelo menos é o que está desenhado, tá? Não é que seja isso, mas é só uma análise de contexto da maneira com que eu gosto de olhar o mercado. A gente tem Vale 3 e Petrobras. A Vale caiu para caramba, enquanto a Petrobras está subindo para caramba, até quando agora a bolsa está caindo. Mas a gente já vê o setor financeiro virando, o setor imobiliário virando, Vale 3 que já está caindo. Então a gente tem a maior participação do Ibovespa dando sinais de uma reversão de tendência de baixa, pelo menos no curto prazo. Só que a gente vê Petrobras ainda lá em cima. E, tirando a análise desse contexto, a gente consegue ver que o gráfico aqui do Ibovespa, apesar dessa forte alta da Petro, o Ibovespa ainda está aqui em cima, né? Se a Petrobras tivesse caído, ou já estivesse caindo junto com o setor financeiro, ou tivesse caído junto com a Vale, provavelmente o Ibovespa já teria feito aqui, olha, um pivôzão de baixo, já estaria trabalhando lá próximo da região dos 105 mil pontos, 107 mil pontos, quem sabe lá nessa região dos 99.
Tá? Por que eu digo isso? Se a gente pega para olhar aqui o gráfico semanal, a gente tem basicamente aqui o Ibovespa no cenário lateral, tá? Inclusive eu comentei essa análise de contexto do Ibovespa no vídeo aqui do canal da semana passada. Então qualquer coisa é só dá uma olhada. E a gente tem aqui um cenário se desenhando, o que pode ser uma venda no Ibovespa, né? Ele deixou aqui sinal de topo em clímax de região de resistência dentro de um padrão geral, né? De um contexto aqui lateral, sinal de topo, tá querendo deixar topo descendente, pode pivotar para baixo. Né? A gente tem aí basicamente quem está ainda segurando, querendo ou não, o Ibovespa aqui nessa região é a Petrobras, então bastante atenção. Tá? O índice financeiro a gente vê que deu um pivôzaço de baixa já pelo gráfico diário, mas voltando para a Petrobras, que é aqui o principal do vídeo, né? Tá com um padrão de cunha ascendente que pode ser um padrão de reversão de tendência, tá? A gente até vê o volume aqui no diário, aqui, mas o que eu queria compartilhar com vocês é no gráfico semanal, se a gente pega para olhar o TPV, a gente tem uma grande divergência de alta no gráfico semanal, tá? Então a gente tem aqui nos preços topo ascendente, né? Tem topo ascendente e aqui, olha, no OBV, a gente tem topos descendentes, tá? Topos descendentes. Vai cair, é certeza? Não, é apenas um contexto. Ela pode seguir subindo aí e ir embora e tá tudo bem. Mas é só que um contexto, né? Aquele adendo para mapear os pontos, né? As melhores opções, as melhores posições de compra que já foram feitas, né? Nessa região. Então agora é mais uma análise de atenção para a gente observar a Petrobras nos próximos meses, tá? Porque gráfico semanal a gente tem uma divergência de alta, indo para o gráfico mensal, a gente vê que apesar do movimento estar subindo, né? Fez aqui o pivô de alta, desde que rompeu esse topo histórico aqui, olha, essa região onde tinha bastante volume comprador, a gente via aqui nessa subida aqui para trás, olha, que o volume aqui acompanhou. Então foi um movimento bonito. Só que reparem que quando chega aqui nessa região, olha, que tem o pico de volume de venda, faz essa correção e quando ele rompe esse topo a partir desse momento aqui, olha, o volume está descendente. Então isso também me chamou a atenção, tá? Então a gente tem um movimento ascendente, um pivô de alta, bonito, porém vale o adendo aqui, olha, para o volume descendente em Petrobras no gráfico mensal. Gráfico semanal a gente vê uma divergência, né? Gráfico semanal a gente vê divergência. No diário, na sexta-feira passada até fechou com um sinal aqui de topo nessa região. A gente pode ver aí a Petrobras começar a sentir um pouco de dificuldade para dar sequência nessa movimentação de alta, tá? Então bastante atenção, que se Petrobras vier para baixo, tem que avaliar Petrobras, setor financeiro, setor imobiliário, para ver como é que vai ser, como é que esses outros setores estão. Se ele estiver mais para o viés negativo e Petrobras também começar a demonstrar, de fato, um viés de baixa, né? Apesar de ter todos esses pontos, esses detalhes que eu estou comentando aqui, o que seria gerar realmente o viés de baixa aqui para a Petrobras seria um pivô de baixa, né? Que é quando a gente tem realmente a quebra de estrutura de alta para uma estrutura de baixa, né? Que até então a gente tem aqui uma estrutura de alta, certo? Isso aqui ninguém pode negar, apesar da divergência. O que seria realmente ele confirmar essa expectativa de reversão para a Petrobras seria uma quebra de estrutura, que seria ele fazer um movimento de baixa, quebrar essa linha de suporte do padrão gráfico aqui do triângulo ascendente, deixar um topo descendente e pivotar para baixo. Aí a gente tem essa quebra de estrutura e ficaria aí os pontos de atenções. Suportes importantes que eu vejo para a Petrobras. A região aqui, olha, dos R$ 27 vejo como um bom ponto de suporte. Foi o último fundo ascendente importante do papel, então vejo essa região aqui bem importante dos R$ 27. A gente pega aqui, tira mais um zoom, olha. A gente pega aqui, ó, essa região desse topo aqui e passa aqui. A gente tem exatamente essa região dos R$ 27 como sendo a região mais importante que eu entendo aqui para a Petrobras, que é um antigo topo importante aqui nessa região e foi o antigo suporte muito importante onde a gente teve a troca de polaridade aqui em Petrobras, tá vendo? Esse antigo topo serviu aqui como um baita de um suporte, apoiando aí a última movimentação, última não, né? A movimentação atual de alta que a gente tem dentro de Petrobras, tá? Então, vale esse adendo. Petrobras chegando nessa região, que se ela chegar, caso ela chegue nos 27, eu vejo aí como um bom ponto para se pensar em montar uma posição já
ponta comprada dependendo de como a Petrobras reagir testando essa região, né? Que é só o mapeamento. Aí quando ela chegar aqui, a gente tem que fazer de novo a análise e entender se está tendo fluxo, se está tendo interesse comprador nessa região de suporte de novo, né? Se segue sendo um suporte forte para tentar pegar aí, quem sabe, uma retomada de Petrobras no médio prazo, mas entendendo que no curto prazo ainda não está interessante para uma entrada na ponta compradora, tendo em vista que os melhores movimentos já foram feitos, pelo menos com o contexto atual que a gente tem agora. Beleza? Então eu espero poder ter ajudado vocês, espero estar recebendo feedback aqui do que vocês acharam dessa análise, para a gente poder estar trazendo conteúdo cada vez melhor aqui para vocês. Beleza? Então, até a próxima.